Olá, gente. Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre nós. Você já parou para pensar o que realmente são os dons espirituais? Existe diferença entre dom e ministério? Todo cristão recebeu um dom? Quem concede esses dons? E qual é o propósito deles dentro da igreja? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, então este ensino foi preparado para você. No ensino de hoje vamos estudar dons e ministérios, o que as Escrituras ensinam. Vamos abrir a Bíblia e estudar o que está escrito. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, onde o apóstolo Paulo escreve: para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Algo de suma importância quando queremos estudar sobre os dons espirituais e os ministérios é permitir que as próprias Escrituras estabeleçam os limites do nosso entendimento. Ao longo da história da igreja, muitos estudiosos elaboraram classificações e modelos para explicar como os dons e os ministérios se relacionam. Essas classificações sistemáticas podem ser úteis para facilitar o ensino, mas jamais devem receber a mesma autoridade do texto bíblico. Esse princípio deve acompanhar toda pessoa que estuda a palavra de Deus. Onde a Bíblia fala claramente, devemos afirmar com convicção. Onde ela não estabelece uma regra, devemos evitar transformar interpretações em doutrinas. As Escrituras ensinam que o Senhor Jesus concedeu ministérios à sua igreja e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 4, versículo 11. Esses ministérios foram dados para aperfeiçoar os santos, edificar a igreja e conduzir o povo de Deus à maturidade espiritual. Eles não representam posições de superioridade entre os cristãos, mas diferentes formas de serviço dentro do corpo de Cristo. Da mesma maneira, Paulo ensina que o Espírito Santo distribui dons espirituais aos crentes. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Observe que a distribuição dos dons não depende da vontade humana, nem segue regras estabelecidas pelo homem. A iniciativa pertence ao Espírito Santo, que concede cada dom conforme sua perfeita vontade. É importante compreender que dons e ministérios estão relacionados, mas não são a mesma coisa. O ministério pode ser entendido como o serviço ou a função exercida pelo cristão dentro da igreja. Os dons espirituais são capacitações concedidas por Deus para que esse serviço seja realizado de uma maneira eficaz. Assim, o ministério pode utilizar diferentes dons e um mesmo dom pode ser útil em diferentes ministérios. Entretanto, as Escrituras não afirmam que exista uma correspondência automática entre determinado ministério e determinado dom espiritual. Por exemplo,
É comum afirmar que todo evangelista possui obrigatoriamente dons de poder, que todo pastor necessariamente manifesta a palavra de sabedoria ou que todo profeta exerce automaticamente o dom de profecia. Embora essas associações possam parecer naturais em muitos casos e até sejam frequentemente observadas na prática, a Bíblia nunca estabelece essas relações como regras universais. O princípio apresentado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12 e 11, continua sendo a base de toda a doutrina dos dons. Isso significa que devemos evitar criar sistemas rígidos, onde as Escrituras deixam espaço para a soberania do Espírito Santo. Da mesma forma, muitos autores dividem os dons espirituais em 3 categorias: dons de poder, dons de revelação e dons de elocução. Essa classificação pode facilitar o estudo e a memorização, mas é importante reconhecer que ela não aparece dessa maneira no texto bíblico. Trata-se de uma organização didática elaborada posteriormente por estudiosos da Bíblia. Também devemos tomar cuidado ao tentar descobrir o nosso ministério apenas por nossas preferências pessoais. É verdade que Deus costuma colocar no coração do cristão desejos, inclinações e alegria em determinadas áreas de serviço. Muitas vezes, o chamado se manifesta por meio desse desejo de servir. Contudo, o Novo Testamento mostra que o ministério é confirmado não apenas pelo desejo interior, mas também pelos frutos produzidos pela fidelidade no serviço, pelo reconhecimento da igreja e pela direção do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, vemos homens e mulheres servindo fielmente ao Senhor, exercendo os dons recebidos e, com o passar do tempo, sendo reconhecidos pela igreja conforme o chamado que Deus lhe havia concedido. Portanto, mais importante do que procurar um título ministerial é perguntar: onde Deus já está me usando para servir e edificar outras pessoas? Os dons espirituais nunca foram concedidos para promover pessoas ou criar competição entre os irmãos. Eles existem para glorificar a Cristo, fortalecer a igreja e servir ao próximo. Por essa razão, não devemos buscar um dom específico por vaidade, nem concluir que um determinado ministério obrigatoriamente produzirá certos dons. Devemos confiar na sabedoria do Espírito Santo, que conhece perfeitamente as necessidades da igreja e distribui os dons conforme a sua vontade. O nosso papel não é determinar quais dons devemos possuir, mas colocar-nos inteiramente à disposição de Deus, permitindo que Ele nos use da maneira que desejar. Assim, sou da compreensão de que ministérios e dons caminham juntos, porém permanecem distintos. O ministério define o campo de serviço. Os dons são as capacitações concedidas pelo Espírito para que esse serviço seja realizado. Ambos existem para um único propósito: a edificação do corpo de Cristo e a glorificação do Senhor Jesus. A Ele toda a glória. Amém.